E hoje é dia de explodir. Explodir o quê, Thiago? Explodir teu cérebro, explodir teu coração e explodir de novas ideias. Então já chega aí colocando aí, eu sou o transbordante. Obrigado. Eu tenho uma mente de transbordante. Eu faço parte desse pelotão. Estava aqui agora olhando alguns livros e eu lembrei de quando eu li o meu primeiro livro, 100%, sem ser cobrado por ninguém. Um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. É interessante quando você tem um propósito, você consegue cumprir aquilo que você tem um propósito. Alguns acontece isso na vida. Quando você tem um porquê muito forte, fica muito mais fácil de você cumprir. Eu lembro que até 2016 eu não tinha motivo nenhum de ler um livro. Nem na época da escola eu li um livro completo, inteiro. E 2016 eu li pela primeira vez. Talvez você que está aqui na live, faz parte desse pelotão, você tenha feito algo pela primeira vez. Talvez acordando pela primeira vez, tomando um banho gelado natural pela primeira vez, dormindo sem travesseiro pela primeira vez, transbordando pela primeira vez, fazendo live pela primeira vez. E as pessoas talvez vão querer te criticar, mas é exatamente assim na vida. Eu lembro que eu fiquei viciado, e ontem o Pablo falou sobre você ter um vício, o teu cérebro ele precisa manter viciado. E você precisa ter um vício, senão você pode substituir um vício negativo por um vício positivo. E é interessante que até 2016 eu não tinha motivo nenhum para ler um livro. E eu comecei em 2016. Assim, quando 2020, quando eu não tinha motivo nenhum para fazer uma live, eu comecei a fazer uma live através de um grupo de transbordo. Esse mesmo que vocês fazem parte. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. A gente tem falado de 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Quando você aponta para o QR Code e entra nesse grupo do Pablo, então você vai entrar, vai fazer um cadastro lá, você vai entrar nisso daí para receber os conteúdos da live, todas as ferramentas, todo o conteúdo, você vai estar recebendo ali todos os dias para se retroalimentar. E aí você vai criar um segundo grupo. Qual é o segundo grupo? O segundo grupo é um grupo de transbordo. Então você vai pegar o seu celular, vai pegar o seu WhatsApp, vai montar um grupo, adicionar as pessoas que fazem sentido para você lá dentro desse grupo, e lá dentro desse grupo você vai começar a transbordar na vida das pessoas. Tiago, o que é o transbordo? Eu não consigo entender. Eu estou todos os dias aqui no 459, faço parte do pelotão, eu acordo antes do pôr do sol, mas eu não consigo transbordar. E eu vou te desbloquear algo nessa madrugada no seu coração. Você só não consegue transbordar por um simples motivo. Qual é esse motivo, Tiago, que você não foi transformado ainda? Não viveu uma transformação verdadeira. Como assim eu não vivi uma transformação verdadeira? Você só passa por uma transformação quando você é cheio. Imagina você um copo de água. Qual é o primeiro momento? É encher esse copo. Primeira fase é a fase do enchimento. Qual é a segunda fase? A segunda fase é quando ele está cheio. Quando não cabe mais nenhuma gota naquele copo. E a terceira fase, Thiago, é a fase do transbordo. É quando ele começa a transbordar. Se você continuar deixando a água cair, ele vai transbordar. Então, são 3 fases que você precisa prestar atenção. A fase de se encher, a fase de transformação e a fase do transbordo. E eu vou te explicar isso passo a passo para você entender que é exatamente isso que acontece na sua vida ou deveria estar acontecendo de forma consciente, de forma ativa, porque isso já acontece de forma passiva. Eu vou te explicar. Qual que é a forma passiva e muitos estão deixando a vida me levar? De forma passiva é quando você se enche de conteúdo do mundo, se enche de conteúdo da televisão, da internet, de opinião dos outros, você começa a se encher. E chega naquele copo e você tá cheio. Cheio do quê? De crenças negativas, de bloqueios, de paradigmas. Isso tem impedido você de prosperar. Isso tem impedido você de ser o primeiro milionário da sua família. Então você vem, começa a encher. Essa é a primeira fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase é quando você está cheio, que começa o processo de transformação. Presta atenção. Quando você passa pelo processo de transformação, você vai para o transbordo. Então, se você não está fazendo isso de forma ativa, presta atenção no que eu estou te falando nessa manhã de 459. Se você não está fazendo isso de forma ativa, está fazendo isso de forma passiva. Então, a opinião dos outros, cuidar da vida dos outros, a televisão, a internet, começa a encher o seu copo. Encher o copo.
Quando ele está cheio, ele passou pela fase de transformação. Um copo vazio, meio cheio, agora ele está cheio. Fase de transformação. Transformação no quê? Na sua forma de pensar. Ou positivo ou negativo. Depende da forma que você foi escolhida lá atrás. Como que você escolheu lá atrás. Quando você passa por essa transformação, você transborda. Mas, Thiago, como que eu transbordo coisa negativa? Vou te falar como você transborda coisa negativa. Quando você não faz o que precisa ser feito, quando você não ajuda outras pessoas, quando seu sorriso não cura ninguém, quando seu abraço não cura ninguém, quando você xinga no trânsito, quando você não olha com olhos bons, quando você não consegue ajudar as outras pessoas, isso é o seu transbordo de forma negativa. Mas se você é alguém que está aqui, eu acredito nisso, você faz parte desse pelotão de transformação diária para transbordar na vida de outras pessoas, você tem que olhar para o seu copo e falar o seguinte, bora encher? Então, 459, os primeiros ml desse copo. Estou colocando aqui. Quando você sai daqui e conversa com algum amigo, você está transbordando. Quando você faz o boot, você está enchendo. Quando você faz curso, você começa a encher. Quando você auxilia outras pessoas, você vai enchendo. Então, passa pela essa primeira fase, que é a fase de encher. E aí, Titi? Você encheu, vai para a segunda fase, que é a fase onde você está cheio, que é a fase da transformação. Nessa fase da transformação é onde você começa a ajudar. E a terceira fase, que é a fase do transbordo. Então, você que está aqui, te convido mais uma vez a fazer parte desse pelotão, aponta para o QR Code, entra no grupo do WhatsApp para você receber o conteúdo, para encher o seu copo. Depois de encher o seu copo, você vai gerar uma transformação, ativa ou positiva, e aí sim, você vai transbordar. Você cria um segundo grupo do WhatsApp, coloca as pessoas que são importantes e começa a ajudar elas. Beleza? Bora tocar o terror na terra. Você que é PMF, coloca aí. Eu sou PMF, bora, TTT. Vamos chamar Pablo Marçal.